Chuck Norris sente algo estranho em relação a uma garotinha no ônibus. Então, ela diz 3 palavras. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir e seguir para mais histórias impactantes que ficarão com você. O sol do fim da manhã não fazia muito para aquecer o interior do velho ônibus urbano. O aquecedor chiava e vibrava em algum lugar perto da frente, tentando ao máximo soprar ar morno. Algumas pessoas com aparência cansada estavam espalhadas pelos assentos, jaquetas fechadas, olhos opacos, meio perdidas no que a vida lhes havia trazido naquela semana. Chuck estava sozinho no fundo, cabeça baixa, boné puxado até a ponta do nariz, ombros curvados dentro de uma jaqueta jeans grossa e gasta. Você não o reconheceria se não soubesse exatamente o que procurar. E essa era a intenção. Ele já não se barbeava rente, mantinha a barba por fazer, desgrenhada, grisalha de idade e silêncio. Suas botas eram pesadas e muito usadas, do tipo que um homem não comprava por estilo. Um homem como ele não precisava de atenção. Não mais. Olhava pela janela, vendo os postes de telefone passarem como cercas quebradas, shoppings de bairro, postos de gasolina, farmácias de rede. O movimento diário de um lugar que não se importava com quem você era ou quem já tinha sido. E Chuck gostava assim. De vez em quando ele fazia isso. Andava de ônibus com as pessoas comuns, comprava um café num posto de gasolina, sentava num parque por 1 hora. Depois de décadas, sendo parte da história de todo mundo, às vezes um homem só queria ficar quieto e ouvir o mundo girar sem ele. O ônibus reduziu a velocidade. Freios rangendo ao parar numa rua calma, perto da saída da cidade à cidade. A primeira coisa que Chuck notou foi o silêncio. Conversas, poucas que havia, se transformaram em murmúrios. Um homem na frente abaixou ligeiramente o jornal para espiar. Uma senhora perto da janela apertou a bolsa contra o corpo. Os olhos de Chuck se levantaram por baixo da aba do boné, apenas o suficiente para ver. Um homem alto e magro entrou no ônibus, capuz puxado sobre a cabeça, rosto quase todo coberto por uma máscara preta barata. As mãos eram finas, veias como fios, sob a pele pálida demais. Uma dessas mãos segurava o pulso de uma garotinha ao lado dele. Não andando, mancando, descalça. Ela tinha uns 6 anos, talvez. O cabelo caía em mechas oleosas sobre a testa, embaraçado e sujo, como se não tivesse visto pente ou shampoo havia semanas. Vestia um moletom grande demais para ela. As mangas passavam dos dedos, a barra roçava nos joelhos. A cor, talvez rosa um dia, agora era um marrom acinzentado sem vida. Seus lábios estavam azulados, a pele pálida e manchada. E a barriga? Estufada de um jeito estranho sob o tecido, como um balão que esqueceram de amarrar. Algo não estava certo. Chuck se endireitou levemente no assento. O homem puxou a menina para um assento perto da frente, mas ela resistiu o suficiente para deixar o gesto desconfortável. Não o bastante para gritar, nem para correr, apenas o suficiente para mostrar que estava com medo. Muito medo. A mão de Chuck flexionou sobre a coxa. Nenhuma palavra tinha sido dita, mas o ar naquele ônibus havia mudado. Até o motorista olhava pelo retrovisor com mais que preocupação casual. Os olhos da menina varreram a fileira de assentos. Seus lábios se mexiam quase imperceptivelmente. Ela não chorava, parecia cansada demais para isso. Mas quando o olhar dela encontrou o de Chuck, parou. Não foi curiosidade, nem admiração infantil, mas um olhar amplo, trêmulo, desamparado. De quem sabia? Ela sabia quem ele era. E pela primeira vez em muito tempo, Chuck sentiu o peso de ser reconhecido. Não pelo passado, não pelo que tinha feito, mas porque naquele momento, no mundo dela, Palapita Post era a única pessoa que talvez pudesse fazer algo. Um sinal sonoro rompeu a tensão. Frio, plano, mecânico. Alerta Amber. Anunciou a voz automática do alto-falante acima. Suspeito homem branco, entre 30 e 40 anos. Aproximadamente 1,70 de altura. Visto pela última vez com uma criança desaparecida. Docizou feminino.
6 anos de idade. Uma foto apareceu na pequena tela riscada acima da cabeça do motorista. O homem se mexeu no assento discretamente. Puxou o capuz mais para baixo. Virou o rosto para longe da tela. A menina soltou um gemido. Foi baixo, apenas um som. Mas arranhou o peito de Chuck como unhas em aço enferrujado. Ela sussurrou algo. Ele não conseguiu ouvir, mas o homem rosnou para ela. Não alto o bastante para as palavras serem ouvidas, apenas duro, baixo, cruel. Sua mão apertou mais o braço dela. O corpo da menina deu um tranco. Ela se curvou, segurando a barriga, gemendo entre os dentes. Chuck via seus ombros tremerem sob o moletom enorme. Algo estava errado. Muito errado. Os pés descalços dela encostavam no chão frio de metal do ônibus. Vermelhos, rachados, sujos. Um dos dedos sangrava. A unha quebrada e coberta de sangue seco. Sem sapatos, sem meias, nem mesmo um curativo. Ainda assim, ninguém se mexeu. Ninguém disse mourir, a palavra sequer. Chuck olhou ao redor do ônibus. Olhares desviavam. Pessoas olhavam para seus celulares. Fingiam não notar. Fingiam não ver uma garotinha doente sendo arrastada pela cidade como se fosse bagagem. Os joelhos da menina estavam ressecados e esfolados. Hematomas roxos pontuavam suas canelas como manchas de tinta, alguns antigos, outros recentes. Havia sangue seco no tornozelo. Nenhum sapato, nenhuma meia, apenas pés descalços sobre o metal frio. Chuck via tudo pelo canto do olho, e seu estômago se revirava. Ela se contorcia no assento, pressionando as pequenas mãos contra a barriga. O moletom, grande demais e sujo, subia e descia a cada respiração, como se estivesse segurando algo dentro que queria sair. Por favor, ela sussurrou, olhando para o homem ao lado. Está doendo, por favor, me leve a um hospital. Por favor. O homem nem olhou para ela. Cala essa boca. Rosnou, voz baixa, mas afiada o bastante para ferir. Mais uma palavra e juro por Deus, termino o que comecei. Ela recuou, o corpo se fechando, o rosto se contraindo não só pela dor, mas pelo tipo de medo que vem depois de muitas vezes ser mandada calar a boca. Ou pior. Seus olhos varreram o ônibus. Ela olhou para as pessoas de verdade, como se esperasse que alguém pudesse ajudar. Mas todos desviaram o olhar. Uma mulher puxou a bolsa para mais perto. Um homem enterrou o rosto no celular. Um garoto colocou os fones de ouvido e encarou a janela. Ninguém se moveu, ninguém falou. Os dedos de Chuck se fecharam lentamente em punho. Ele assim não. Mas sabia que algo estava prestes a acontecer. O ônibus rangeu ao reduzir para a próxima parada. Os pneus chiaram no asfalto. O motorista anunciou o nome da rua. As portas se abriram com um sopro metálico. O homem se levantou de repente. Puxou o pulso da menina com tanta força que ela tropeçou. Os pés descalços bateram no chão, tentando acompanhar, mas ela mancava muito. Chuck também se levantou. Não se apressou. Apenas deu um passo lento para o corredor e deixou a carteira cair do bolso do casaco como se nada fosse. Droga! Murmurou agachando-se para pegá-la. Isso o colocou bem na frente do homem e da menina. O homem parou, respirando pesado, como se soubesse que estava sendo observado. Chuck se abaixou lentamente. Pegou a carteira e virou-se um pouco, olhando a menina nos olhos. O rosto dela estava pálido como um fantasma, os lábios secos e rachados, e os olhos. Imploravam como só uma criança à beira do colapso poderia implorar. Me ajuda, ela sussurrou. Então olhou para baixo. Chuck seguiu-o, o olhar e viu. Sangue, um fio escuro escorrendo pela parte interna da perna, encharcando a barra do moletom grande demais que ela usava como cobertor. Acho que vou ter um bebê. Ela soltou num sopro. Tudo em Chuck travou. O homem xingou baixo e empurrou Chuck com força.
Sai da frente! Mas Chuck não se moveu. Ela precisa de um hospital, disse. Voz baixa, lenta, firme. Ela precisa é calar a boca. Cuida da tua vida. O homem rebateu, agarrando o braço da menina com mais força. Chuck se colocou diretamente entre os dois. Solta ela. O homem reagiu. Num movimento rápido, puxou do bolso do casaco uma lâmina curta e suja e desferiu um golpe. A lâmina raspou o rosto de Chuck, só um arranhão, mas suficiente para derrubar seu boné. Houve um murmúrio de espanto no ônibus. O motorista se levantou. Meu Deus, alguém sussurrou. Porque agora, sem o chapéu, não havia como não reconhecê-lo. Chuck Norris. Até o homem com a faca congelou por um segundo. Olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Você! Chuck não o deixou terminar. O homem avançou novamente, desta vez desajeitado, em pânico. Chuck desviou de lado, agarrou o pulso dele no meio do golpe, torceu com força e ouviu o estalo do osso. A faca caiu no chão, mas o sujeito continuou vindo, gritando, desferindo socos desordenados. Chuck se abaixou para evitar um, bloqueou outro e cravou o cotovelo nas costelas do homem. 1, 2 vezes. O agressor cambaleou, mas não caiu. Tentou agarrar o pescoço de Chuck. Chuck cerrou os dentes. Agarrou a parte da frente do moletom e, com um puxão, bateu o rosto do homem contra a barra de metal do assento. Dessa vez, ele caiu apagado. O ônibus ficou em silêncio absoluto. O único som era a respiração fraca da menina. Então, como se fosse ensaiado, a tela acima do motorista piscou. Alerta! Letras grandes, faixa vermelha, procurado. Suspeito de rapto de criança, armado e perigoso. Uma foto granulada preencheu a tela. Mesma blusa com capuz, mesma compleição, mesmo rosto. Chuck estava de pé sobre o corpo inconsciente, respirando fundo, sangue escorrendo do corte no rosto. Atrás dele, a menina gemeu e cambaleou. As pernas cederam. Ela desabou. Uma mulher soltou um grito de surpresa. Um rapaz correu e a segurou antes que ela caísse no chão. Alguém gritou por ajuda. Outro pegou o telefone às pressas. Chuck se virou para um motorista. Tom calmo e firme. Amarre ele, disse, apontando para o homem caído no chão. E chame a polícia. O motorista assentiu rapidamente, já falando no rádio. Chuck se agachou ao lado da menina. Ela mal permanecia consciente, olhos piscando, rosto pálido como osso. Eu cuido de você, disse ele, erguendo-a nos braços. E sem chapéu, sem disfarce, sem precisar se esconder, Chuck Norris carregou aquela garotinha quebrada e ensanguentada para fora do ônibus e para a luz do dia. Porque, às vezes, a única salvação para uma criança no inferno é um homem que já teve o suficiente. A menina não fez um som quando desmaiou. 1 minuto antes estava nos braços de Chuck, a cabeça apoiada em seu peito, a pequena mão agarrando a gola da jaqueta como se não quisesse soltar este mundo. No minuto seguinte, a mão escorregou, o corpo inteiro ficou mole. Chuck quase não conseguiu segurá-la antes que escorregasse de seus braços. O peso não era muito, apenas ossos e hematomas sob a pele de criança. Mas o calor que corria por seu braço não era dela. Era sangue, e estava encharcando sua camisa, penetrando no denim, quente, espesso e pesado. O sangue dela, infiltrando-se mais a cada passo que ele dava para fora do ônibus. O motorista gritou algo atrás dele, voz aflita, mas Chuck não olhou para trás. Ele não precisava de sirenes ou da lentidão burocrática. Precisava de transporte imediato. Saiu correndo pela rua, botas batendo no concreto rachado, desviando de carros estacionados e lixeiras. A menina apertada contra o peito, imóvel, silenciosa. A cabeça pendia, e o moletom que ela usava, agora meio grudado nas pernas pelo sangue, balançava fraco ao vento. Chuck não olhou para as pessoas que passava. Elas, sim, olhavam para ele. Um homem envelhecido,
com um corte sangrando no rosto e uma criança nos braços, as pernas manchadas de vermelho, o rosto pálido como neve. Alguns apenas ficaram parados olhando. Outros desviaram o olhar. Ninguém interveio. Mas então, perto da esquina da 8ª com a Lincoln, um táxi amarelo encostou na calçada. Chuck não perguntou nada. Abriu a porta de trás e entrou. County General. Agora, ordenou ao motorista. O homem começou a protestar, mas ao ver a criança e o sangue, silenciou. O carro arrancou no trânsito. Chuck apertava a menina contra si, tentando manter pressão onde o sangramento era pior. Mas não era fácil. Ela estava quieta demais, parada demais. Sua camisa estava encharcada, grudando no peito. Uma mistura de sangue e suor dela. Os lábios da menina ficavam azulados. Chuck inclinou levemente seu rosto para cima, falando baixo, só o suficiente para que ela ouvisse, se ainda estivesse consciente. Aguenta firme, querida. Estamos quase lá, só mais um pouco. A entrada do hospital surgiu 5 minutos depois. Parecia ter levado 1 hora. Chuck não esperou o carro parar totalmente. Abriu a porta, pisou no chão e gritou. Preciso de uma maca agora. Ela está perdendo muito sangue. Uma enfermeira atrás das portas de vidro os avistou. Em seguida, mais 2 funcionários saíram correndo com uma maca, luvas calçadas, prontos para a emergência. Chuck deitou a menina com cuidado. O corpo dela deixou uma grande mancha de sangue na sua camisa, braços e mãos. Os olhos da enfermeira se arregalaram. O que aconteceu? Não sei. Acabei de salvá-la de um sequestrador. Sangramento interno. Muito. Um dos médicos examinou rapidamente e praguejou baixo. Movam agora. Sala de trauma 2. Eles desapareceram por trás das portas giratórias. Chuck ficou sozinho na sala de espera do pronto-socorro, coberto de sangue que não era seu, peito arfando. Os braços pareciam vazios sem ela. As mãos tremiam. Ele só percebeu naquele momento. Um segurança se aproximou. Chuck olhou para ele com aquele tipo de olhar que faz qualquer homem recuar sem pensar 2 vezes. Não o incomodaram mais. 10 minutos se passaram. Depois 15. Uma enfermeira jovem saiu. Luvas manchadas de vermelho, suor na testa. Ela está viva. Disse, voz firme mas controlada. Por pouco. Estamos estabilizando agora. Chuck engoliu seco. O que diabos aconteceu com ela? A enfermeira o avaliou, vendo o sangue, os nós dos dedos esfolados, o corte limpo no rosto. É família? Não, respondeu Chuck. Mas eu estava lá. Ela assentiu como se entendesse mais do que demonstrava. É melhor vir falar com o médico. Por trás de uma porta fechada, o Dr. Halver encontrou Chuck com um olhar cansado, barba grisalha, manchas de café no jaleco. O tipo de homem que já vira crianças demais chegarem naquele estado. Fizemos uma tomografia, disse, indo direto ao ponto. Não era trabalho de parto. Chuck permaneceu em silêncio, esperando. Há trauma na parede abdominal, disse o Dr. Halver. Inchaço severo. Um dos rins está gravemente machucado. O sangramento não veio do canal de parto. Veio de um rasgo no revestimento peritoneal. Ela foi atingida com força, repetidas vezes. O maxilar de Chuck se contraiu. Ele permaneceu em silêncio. Tem mais, continuou Halver. Encontramos marcas cirúrgicas, grosseiras, nada feito em hospital. Alguém abriu o abdômen dela, talvez há 2 ou 3 dias. Não houve cicatrização adequada. Havia acúmulo de líquidos, sinais de infecção, sem anestesia, sem cuidados pós-operatórios. Foi brutal. Chuck cerrou os dentes. Acreditamos que tentavam extrair ou implantar algo. Pode ter sido remoção de órgão, ou pior. Pior? Perguntou Chuck. Halver assentiu, expressão grave. Pode estar ligado a tráfico. Mercado negro. Extração de órgãos. Começam com crianças, são mais fáceis de transportar, menos propensas a serem notadas até que seja tarde demais. Chuck desviou esse olhar.
a mão se fechando no apoio da cadeira. E o homem que estava com ela? A polícia verificou as digitais, disse o médico. Não é o pai, sem relação. Nome? Curtis Malden. Ficha extensa. Tráfico de drogas, agressão, dívidas de jogo em todo o estado. Pelo que sabemos, devia muito dinheiro às pessoas erradas. Achamos que deram a ele uma saída: vender a menina. Chuck não disse nada. Apenas fitou o chão, maxilar travado, olhar escurecido. Halver suavizou o tom. Ela teve sorte de você tê-la trazido quando trouxe. Mais 10 minutos. E estaríamos falando de necropsia. Chuck se levantou devagar. Posso vê-la? Ela está sedada, mas sim por 1 minuto. Na cama do hospital ela parecia ainda menor. Fios conectados aos braços, uma máscara sobre o nariz ajudando-a a respirar. O cabelo havia sido lavado e preso suavemente, mas o rosto ainda não parecia de criança. Parecia gasto demais. Chuck puxou-lhe uma cadeira para perto da cama. Não falou muito, apenas ficou ali. A enfermeira de antes entrou silenciosa e lhe entregou uma camisa limpa. Você deveria trocar, disse. Essa não está boa. Chuck olhou para si. A frente da camisa estava quase preta de sangue seco. O sangue dela, ainda quente quando o atingira. Ele pegou a camisa limpa e assentiu, sem dizer nada. A menina não acordou por 2 dias. Ficou naquela cama como um fantasma, decidindo se voltaria ou não. Tubos nos braços, máquinas piscando, o ar ao redor carregado de silêncio. As enfermeiras vinham e iam, cuidadosas para não assustá-la. Falavam em sussurros, mantinham as luzes baixas. Algumas tentavam conversar só para ver se ela reagia, mas nada. Ela apenas encarava o teto, o vazio acima da cabeça, como se os olhos estivessem abertos, mas a mente estivesse em algum lugar distante e silencioso. Chuck ficava sentado na cadeira ao lado da cama. Não falava muito. Chegava todas as manhãs, mesmas botas, mesma jaqueta jeans gasta. Levava um café, um livro de bolso com as pontas amassadas e um pequeno saco de papel pardo com lanches, quase sempre intocados. Não forçava nada, não fazia perguntas, não tentava fazê-la falar. Apenas ficava. Às vezes lia seu livro, devagar e em tom baixo. Outras vezes, apenas observava a chuva escorrer pela janela do hospital. Em outros momentos, olhava para ela, tentando entender o que alguém poderia ter vivido para ficar tão vazia assim. Ela era só uma criança, mas seus olhos já tinham visto mais dor do que a maioria dos adultos veria na vida inteira. Numa tarde, com o sol começando a se pôr por entre as persianas, Chuck estendeu a mão e pousou-a suavemente sobre a dela. Não apertou, não pressionou, apenas deixou ali, quente e firme. Ela não se afastou. Não puxou a mão. Chuck também não se moveu. Apenas deixou estar. Foi a primeira vez que ele permitiu a si mesmo respirar um pouco mais aliviado. 1 semana se passou. Ellie ainda não tinha falado. Comia, mas só quando a enfermeira a alimentava. Dormia a maior parte do tempo. Ainda não piscava muito. Ainda não pedia nada. Mas algo mudou numa manhã. Chuck tinha acabado de chegar, no horário de sempre. A enfermeira tinha acabado de conferir seus sinais vitais, garantir que os curativos não estavam vazando, e estava saindo do quarto quando Chuck puxou a cadeira para perto outra vez. Ele colocou um pequeno ursinho de pelúcia na cama ao lado dela. Tinha uma orelha levemente rasgada e a barriga costurada. Chuck o encontrara na lojinha de presentes do hospital e gostara justamente porque não era perfeito. Ela virou a cabeça só um pouco, olhou para o ursinho, depois para Chuck. Os lábios se moveram quase imperceptivelmente. Chuck se inclinou, estreitando os olhos para ouvir. Eu não sei meu nome, ela sussurrou. Chuck não reagiu de imediato, apenas deixou as palavras repousarem no ar. Depois assentiu, lento e pensativo. Bem, talvez isso signifique que você pode escolher um. Ela piscou para ele.
Chuck se inclinou para a frente, cotovelos apoiados nos joelhos. Pelo que me importa, hoje é o dia em que você recomeça. Isso faz de hoje seu aniversário, seu segundo aniversário. A menina olhou de novo para o ursinho, depois para ele. Uma pequena ruga se formou na bochecha. Apenas um esboço de sorriso. Annie, disse. Posso ser Annie? Parece perfeito para mim, respondeu Chuck com um sorriso suave. Ela não falou muito depois disso, não imediatamente, mas algo mudou. No dia seguinte, quando a enfermeira trouxe a bandeja de almoço, Annie pegou a colher sozinha. No dia seguinte, pediu suco. No terceiro dia, deixou Chuck desembaraçar os nós do seu cabelo. Não disse uma palavra, apenas ficou sentada, olhos à frente. Mas não se afastou. Ainda se encolhia quando alguém entrava rápido demais. Ainda congelava ao som de fechos de velcro ou tosses altas. Ainda não gostava que tocassem seu braço para verificar o soro. Mas deixava Chuck sentar ao lado dela. E quando os pesadelos vinham, e sempre vinham, Chuck estava lá todas as vezes. Não a sacudia para acordar. Não tentava convencê-la a esquecer. Apenas ficava ali, com a mão sobre a dela, deixando claro que ela não estava mais sozinha no escuro. No 10º dia, ela perguntou: "Por que você me ajudou?" Chuck ficou em silêncio por um longo tempo. Então recostou-se na cadeira, cruzou os braços e disse: "Por que você precisava?" "Só isso", ela insistiu. "Isso é o bastante." Ela o encarou, olhos semicerrados, como se testasse se ele estava falando sério. Estava. Ela percebeu. E pela primeira vez, Annie soltou algo que não era choro nem sussurro. Um riso. Mal mais que um sopro, mas real. Chuck sentiu algo afrouxar no peito. Alguns dias depois, ela contou o que havia acontecido. Não foi tudo de uma vez, não foi uma grande confissão em lágrimas. Foi em silêncio. Aos poucos. Estava sentada na cama, joelhos juntos, um cobertor enrolado nas pernas como um escudo. Chuck estava por perto, comendo amendoins de um saquinho de máquina. Sem pressão, só silêncio. Ela disse que o homem mandava chamá-lo de pai, mas ele não era. Não conhecia seus pais de verdade, não de fato. Apenas sabia que tinha sido passada de um lado para outro, às vezes casas, às vezes estranhos. Lembrava de ter estado num lugar com outras crianças, até que um dia não estava mais. Ele disse que ela era especial. Depois vieram as longas viagens de carro, os quartos de motel, os lugares onde ninguém falava com ela, exceto ele, e só quando estava com raiva. Depois veio o médico. Ela não sabia o nome dele. Apenas que não usava branco como um médico de verdade. Não sorria, não explicava. Apenas deu algo para ela beber que a deixou tonta. E na próxima coisa que se lembrava, havia dor. Muita dor. Dor de gritar. Mas ela não podia gritar porque disseram que, se fizesse barulho, nunca mais respiraria. Chuck ouviu, imóvel, as mãos se fechando devagar, mas sem interromper. Annie não chorou enquanto falava. Apenas disse como quem lê instruções, distante. Como se tivesse acontecido com outra pessoa. Mas Chuck sabia que não. Quando ela terminou, ele estendeu a mão, pousou-a sobre a dela e disse: "Ninguém vai te machucar assim de novo. Não enquanto eu estiver por perto." Annie não disse nada, mas também não soltou sua mão. Naquela noite, ela dormiu com o ursinho encaixado debaixo do braço. Chuck ficou no quarto até muito depois da meia-noite. Quando a enfermeira veio para abaixar as luzes e perguntou se ele queria um catre, ele balançou a cabeça. Não estava ali para dormir, estava ali para vigiar. Porque Annie tinha acabado de começar a viver de novo, e Chuck pretendia garantir que ela continuasse assim. A papelada não demorou. Chuck assinou os formulários com a mão lenta e firme. A caneta era fina demais, a tinta clara demais, mas o nome saiu limpo no final da página. Charles D. Norris.
tutor temporário. No papel não parecia grande coisa, mas para Annie significava tudo. O hospital a transferiu para uma pequena unidade de recuperação no interior, não muito longe de onde as colinas começavam a ondular. Não era luxuoso, apenas limpo, silencioso e seguro. A equipe era gentil. Os quartos simples, sem cantos afiados, sem portas trancadas, sem máquinas barulhentas. Chuck ganhou-lhe um catre no quarto ao lado do dela. Não pediu. Apenas deram. Talvez soubessem que ele não iria a lugar algum. Ele ficou lá todos os dias. Quando ela tinha sessões de terapia, sentava-se do lado de fora da porta e esperava. Quando ela dormia, ele lia na cadeira ao lado da cama, cuidando para não roncar. E quando os pesadelos vinham, e ainda vinham, ele já estava lá, firme, imóvel, sólido. Numa noite, ela acordou gritando, olhos arregalados, mãos agarrando o cobertor como se tentasse cavar para sair. Chuck chegou até ela em 2 passos. Não falou imediatamente, apenas sentou-se na beira da cama e esperou que ela ouvisse. Está tudo bem, disse. Você está segura? Ela o encarou por um longo tempo. Depois se encolheu ao lado dele, sem dizer nada. Depois daquela noite, não gritou tão alto. Ainda tremia. Ainda chorava às vezes, mas deixava que ele a abraçasse. Isso fez toda a diferença. Veio então a terapia com arte. A conselheira ainda era uma jovem de mãos suaves e unhas manchadas de tinta. Deu papel e lápis para Annie, dizendo para ela desenhar o que viesse à cabeça. No início, eram formas, cores, rabiscos sem sentido. Até que um dia, Annie desenhou algo diferente. Chuck a encontrou sentada em silêncio, na mesinha perto da janela, colorindo o canto da página com um giz preto. O que é isso? Perguntou com suavidade. Ela virou o papel. Mostrava uma pequena figura, mal mais que um boneco de palito, no meio de um grande quarto escuro. Sombras se estendiam em todas as direções, mas no desenho, uma figura mais alta ajoelhava ao lado da menor, braços ao redor dela como um escudo. Chuck reconheceu. Sou eu? Perguntou, quase sorrindo. Annie assentiu. Foi a primeira vez que eu não fiquei com medo, disse. Quando você ficou na frente dele. Chuck não respondeu. Não conseguiu. Apenas estendeu a mão e pousou-a no ombro dela. Ela se inclinou. Naquela semana, eles deram um passeio pelo caminho atrás do centro, até um pequeno parque, onde crianças do bairro iam brincar. Annie sentou-se num banco, joelhos contra o peito, observando as outras correrem e rirem. Não falou no início. Depois perguntou. Você acha que um dia eu poderia ser como elas? Chuck seguiu seu olhar até as crianças. Um menino subia de costas por um escorregador. Uma garota de tranças corria atrás de uma borboleta, como se ela guardasse o segredo da vida. Chuck voltou a olhar para Annie. Você não precisa ser como elas, disse. Você só precisa ser você. E isso já é mais do que suficiente. Annie não sorriu, mas também não desviou o olhar. Naquela noite, ao voltarem para o quarto, ela pegou o kit de arte que a enfermeira tinha dado e começou a desenhar novamente. Não disse o que era. Chuck não perguntou, mas sentou-se um pouco mais perto. A manhã seguinte começou como qualquer outra. Eles tomaram torradas e cereal na cafeteria. Ela tirou as passas da aveia como se fosse um hábito antigo. Chuck ficou com o jornal dobrado num canto, café morno e amargo. No caminho de volta para o quarto, ela parou no meio do corredor. Pai, disse. Chuck se virou. Ela o olhava diretamente, parada, mãos cruzadas à frente do corpo. Eu espero que não tenha problema, acrescentou voz baixa. Cuidado, disse ele sem responder de imediato. O maxilar contraiu-se levemente e algo lá no fundo dele estremeceu. Chuck olhou para ela. Realmente olhou. Disse. É mais do que ok, garotinha. Ela sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, Chuck também sorriu. Pequeno, mas real. A primeira vez que Annie perguntou se eles voltariam para buscá-la, nem foi com medo.
Saiu como um hábito, um reflexo treinado ao longo do tempo. Era tarde. O sol já tinha se posto atrás das árvores altas que cercavam o centro. Chuck estava lendo a seção de esportes, botas cruzadas no tornozelo, um copo de chá morno ao lado. Annie tinha acabado de escovar os dentes. Estava na porta do quarto, de pantufas novas, a blusa do pijama meio torta dentro da calça. "Eles vão voltar para me buscar?" perguntou. "Quem?" "Os que estavam comigo antes." Chuck abaixou o jornal, inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos, olhar suave mas firme. "Não", disse. "Eles não vão." "Tem certeza?" "Tenho certeza." Ela baixou o olhar para o chão. Ele sabia que ela ainda não acreditava, não completamente, mas também sabia que ela estava tentando. Enquanto Annie continuava se curando, o caso também avançava. Na cidade, agentes federais e policiais locais desmontaram Curtis Melden de dentro para fora. O telefone dele levou a e-mails. Os e-mails a depósitos bancários. O dinheiro apontou para nomes. Nomes reais. Chuck mantinha contato com o detetive responsável, Marks, que não enrolava para dar notícias. "Não era só um cara tentando vender uma criança sozinho", disse Marks ao telefone. "Estamos falando de linhas de abastecimento, transportadores, intermediários." Um dos médicos que a costurou parecia muito familiar para uma enfermeira de outro hospital. Descobrimos que o mesmo médico fez trabalho voluntário em 3 clínicas com registros desaparecidos. Chuck não disse muito, apenas ouviu. "Invadimos uma casa de entrega em San Bernardino", continuou Marks. "Encontramos um centro mídico no porão. Camas, luzes, armazenamento refrigerado, marcas nas paredes onde algo estava preso." "Quantas crianças?" perguntou Chuck. 4 lá, todas vivas. Mas estavam esperando, rotuladas, quietas, como se tivessem sido treinadas para não falar. Chuck fechou os olhos por um momento. "Você fez bem em tirar aquela menina quando tirou", disse Marks. "Ela não foi só um golpe de sorte. Ela foi uma porta." Chuck não respondeu. Não precisava. A terapia de Annie continuava. Às vezes, Chuck ficava do lado de fora, tomando café com gosto de papel molhado. Às vezes, ficava lá dentro. Ela falava mais agora. Não tudo, mas mais. Um dia, contou à conselheira que gostava de ficar debaixo do cobertor porque era como uma parede que podia carregar. Outro dia, desenhou outra figura. Dessa vez, estava no centro, com Chuck sentado numa cadeira ao lado dela. Ao redor, pequenos círculos, cada um com um rostinho. "O que é isso?" perguntou Chuck depois. "Pessoas que não ajudaram. E eu. Você foi quem ajudou." Chuck não respondeu. Não precisava. O pior ainda eram as noites, não todas, mas o suficiente para pesar. Às vezes, Annie acordava e corria direto para o quarto dele. Não gritava mais. Apenas tremia, dentes cerrados, tentando não chorar. Mas chorando mesmo assim. Chuck puxava o cobertor sobre os dois e deixava que ela ficasse ali, respirando contra seu lado, até que o medo se calasse. Ela nunca fazia perguntas quando ele ficava, e ele nunca dizia que ela tinha que ser corajosa. Apenas a deixava ser. Algumas semanas depois, uma terapeuta puxou Chuck para o lado no corredor. Era mais velha que a maioria, olhos cansados e um cardigã coberto de fiapos. "Ela está melhorando", disse a mulher. "Mas você precisa saber. Ela carrega coisas que nenhuma criança deveria carregar." Chuck assentiu. Imaginei. A capacidade dela de criar vínculos, o jeito como se agarra a você, é saudável a curto prazo. Mas se um dia você planejar ir embora... "Eu não planejo", disse Chuck rapidamente, firme. A terapeuta sorriu, quase como se esperasse ouvir isso. "Então ela tem uma chance? Não é sempre que vemos isso." Ela fez uma pausa. "Ela fala menos que algumas crianças, mas vê mais. Observa tudo, percebe o que as pessoas não dizem. E o fato de ainda querer amar depois do que aconteceu.
Isso é raro. Chuck olhou para baixo por um instante. Suas mãos eram ásperas, gastas. Não eram as que você imaginaria segurando a mão de uma criança, mas Annie não parecia se importar. Para ele, isso bastava. Chuck sabia que o processo não seria fácil. A adoção não é só papelada. E no caso dele, havia muitos alertas no caminho. A idade, o passado, as cicatrizes, visíveis e não visíveis, escritas em sua vida como páginas de um livro que ninguém queria publicar. Ele já vivera em zonas de guerra, entrara em lugares de onde ninguém saía vivo, carregara segredos que ainda voltavam nas madrugadas. E agora, nessa idade, queria adotar uma menina. Não qualquer menina. Annie. A criança que ele tirou do inferno. O sistema não disse não de imediato, mas também não disse sim. Olharam o processo dele e o dela. Muito trauma, muita história. Chuck sentou-se diante de assistentes sociais que falavam em frases educadas por trás de óculos e pastas. Palavras como estabilidade psicológica, preocupações com colocação de longo prazo, viabilidade limitada do cuidador. Ele ouviu sem discutir. Até mencionarem colocá-la de novo em um lar temporário. Foi quando Chuck falou: "Se vocês a separarem de mim, vão precisar de outro conselheiro de trauma." Houve uma pausa longa. Então, finalmente, alguém olhou além da papelada e viu no rosto de Chuck o que Annie já tinha visto desde o início. Não um lutador. Um protetor. Foi só na audiência que tudo mudou. A juíza era uma mulher firme, na casa dos 60 anos. Terno cinza, cabelo preso, um leve sotaque sulista que a fazia soar gentil, mesmo quando não era. Ela leu os documentos, ouviu a assistente social, lançou um olhar para Chuck. Depois, olhou para Annie. "Querida, você entende o que significa adoção?" Annie assentiu. "E com quem você quer morar?" Annie não respondeu com palavras. Saiu da cadeira, passou pela mesa do advogado e abraçou a perna de Chuck. Ficou ali, segurando firme. Chuck olhou para baixo, a mão pousada suavemente nas costas dela. Não disse nada. A juíza se recostou e sorriu levemente. "Bem, é tudo o que preciso ver." E, assim, estava feito. Chuck Norris, conhecido no mundo como um homem impossível de derrotar, agora era conhecido como algo muito maior. O pai de Annie. A notícia não se espalhou imediatamente. Chuck não queria. Pediu a todos, funcionários do tribunal, assistentes sociais, até o pessoal do hospital, que não divulgassem nada. Não queria manchetes, nem atenção. Queria que Annie crescesse como qualquer criança deveria, tranquila, livre, sem flashes na cara. Mas algumas histórias têm vida própria. Começou com uma postagem no blog de uma enfermeira do hospital. Ela não citou nomes, apenas contou a história de um homem mais velho que carregou uma menina ensanguentada para fora de um ônibus e ficou ao lado dela, durante tudo. A postagem foi compartilhada, espalhou-se. Alguém ligou os pontos. Uma foto aqui, um ângulo de câmera ali. Logo, a verdade veio à tona. Chuck Norris salva a menina sequestrada em confronto dentro de ônibus. Estava nas notícias, no rádio, na internet, em todo lugar. Chuck desligou a TV, recusou entrevistas, não retornou ligações. Aquilo não era sobre ele. Mas, mesmo assim, o efeito dominó veio. Outras famílias apareceram. Outras crianças que estavam desaparecidas. Pais que antes tinham medo ou vergonha de falar. Novas pistas surgiram. Mais crianças foram resgatadas. A história não salvou apenas Annie. Ela quebrou alguma coisa que estava fechada havia muito tempo. Numa noite, Annie sentou-se com Chuck no degrau da frente da nova casa deles. Um pequeno aluguel tranquilo na beira da cidade. Porta com tela que rangia, sinos de vento na varanda, grilos na grama. Ela olhou para ele. "Você acha que eu ainda sou só uma vítima?" perguntou. Chuck balançou a cabeça. "Não, acho que você é a razão de outras estarem sendo salvas agora. Mas eles ainda me veem assim,
como se eu fosse quebrada. Chuck olhou para o quintal escuro. Algumas pessoas só sabem ver o que dói, mas isso não é a história inteira. Virou-se para ela, voz baixa e firme. Você não está aqui porque era fraca. Está aqui porque não desistiu. Annie encostou a cabeça no ombro dele. Foi isso que você fez também? Chuck pensou por um momento. Acho que sim. 1 ano se passou. As estações vieram e foram. A neve caiu, derreteu e voltou na primavera. A vida desacelerou de um jeito que Chuck não sentia há décadas. A casinha ficava no fim de uma trilha na mata. Uma estrada de entrada e outra de saída. Varanda com 2 cadeiras de balanço, horta nos fundos que Annie cuidava. Ela plantava tomates e girassóis. Ele cortava a grama e reclamava das ervas daninhas. Coisas normais. Agora tinha um cachorro, Scout, um vira-lata de patas grandes e uma orelha caída. Ele dormia aos pés da cama de Annie e seguia Chuck para todo lado como um parceiro fiel. Annie voltou à escola meio período, lia livros toda noite, tocava violão de manhã e ganhava de Chuck no jogo de damas mais vezes do que deveria. Ela estava saudável, viva e pela primeira vez aceitava ser vista. Às vezes Chuck a pegava parada na janela da cozinha, olhando as árvores como se ainda não acreditasse que aquilo era real. Mas era. Era real, numa noite. Pouco antes do novo ano escolar. Sentaram-se nos fundos, no balanço de madeira que Chuck tinha feito para ela. O sol se escondia atrás das árvores, projetando sombras longas pelo quintal. Annie se apoiou nele, em silêncio. Obrigada por não desistir de mim, disse. Chuck apoiou o braço no encosto do balanço. Obrigado por não soltar minha mão, respondeu. Depois de uma pausa, ela completou. Obrigada por não ir embora. Chuck olhou para ela. Eu não poderia, não de você. Por quê? Porque você merece ser amada. Ela manteve o olhar para a frente, olhos úmidos, mas sorrindo. Eu não costumava achar isso. Eu sei. Mas agora eu acho. Anos se passaram. A horta cresceu. Scout ficou mais lento. Chuck também, mas Annie ficou mais forte. Formou-se no ensino médio com honras. Foi para a faculdade comunitária. Estudou psicologia. Disse que queria ajudar outras crianças como ela. Chuck disse que ela já ajudava. Quando Annie se casou, Chuck a levou até o altar. Usava suas botas velhas e uma camisa recém-passada. Ela usava um vestido branco simples, cabelo trançado. Um girassol preso ao buquê. Sem repórteres, sem câmeras. Apenas família, amigos, música suave e uma igrejinha no meio do nada. No fim da cerimônia, ela abraçou Chuck mais forte do que nunca e sussurrou. Eu não estaria aqui se não fosse por você. Chuck sorriu, voz áspera, mas calorosa. Garota, eu também não estaria aqui se não fosse por você. Mesmo depois de se mudar, eles mantiveram contato. Chuck ficou na mesma casa, manteve o balanço bem cuidado, cuidou da horta. Scout já não estava mais. Descansava sob a grande árvore. Mas Annie vinha sempre que podia. Às vezes com o marido, às vezes com os filhos. E todas as vezes sentava-se no balanço. Deixava Chuck empurrá-la como se ainda tivesse 6 anos. E quando o sol se punha, ele dizia a mesma coisa. É aqui que está o lar, porque era. E sempre seria. E se você ainda está aqui lendo, antes de tudo, obrigado. Essa história mexeu comigo. Não só pela ação ou pelo suspense, mas porque, no fundo, é sobre um homem que escolheu se importar quando todos os outros viraram o rosto. Chuck não vestia capa. Não fez discurso. Apenas se levantou quando mais importava. E, às vezes, é só isso que é preciso para mudar uma vida. Annie não foi apenas vítima de algo terrível. Tornou-se símbolo de força, cura e recomeço. Sobreviveu porque alguém decidiu não ir embora. Essa história nos lembra que o mundo nem sempre precisa de vozes mais altas. Precisa de corações mais corajosos. De pessoas que percebem o sofrimento silencioso. De pessoas que dizem, enquanto eu estiver aqui, não. Há tanta humanidade nessa jornada, do trauma à confiança, ao amor. E a lembrança de que, às vezes,
O maior tipo de herói é um pai, um protetor, alguém que está presente sempre, não só uma vez. Se essa história te tocou, mesmo que um pouco, gostaria de saber qual parte ficou com você. Foi a primeira palavra de Annie, a força silenciosa de Chuck ou aquele momento em que a esperança encontrou caminho de volta? Deixe suas ideias nos comentários. Vamos conversar como amigos, porque histórias reais como essa merecem mais do que visualizações. Elas merecem ser sentidas. Nos vemos na próxima. Seja gentil, seja corajoso.